Olá, seja muito bem-vindo ao Fran Conecta Pod, que é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Eu me chamo Roberta Budi, apresentadora desse podcast, e aqui do meu lado eu tenho a Larissa. Eu tava com saudade, Larissa. Eu também. A gente tava com saudade de vocês, na verdade, né, Roberta? E é muito bom a gente manter e voltar com essa troca gostosa que a gente tem. Só para o pessoal entender, a gente gravou uma temporada, ficou parada aí um mês e a gente tá voltando às gravações. Por isso a saudade. E a gente é tão organizada que vocês nem sentiram o nosso intervalo nessas férias. Verdade. Então, só para vocês lembrarem aí, toda quinta-feira tem episódio meio-dia. A gente tem os episódios normais e agora a gente tem a jornada da engenharia predial, né, Lari? Isso. E assim, para você não esquecer também, a gente precisa da sua ajuda para se inscrever, para curtir, porque você é quem ajuda esse canal a crescer e a divulgar, não é, Roberta? Muito bem, Lari. A gente combinou que ia falar, mas eu já tinha esquecido. Eu não esqueci, tá vendo? Maravilha. Então, para tudo que você está fazendo nesse momento, aperta aí, começa a seguir a gente, porque a gente percebe muito o seguinte, que vocês assistem, mas vocês não se inscrevem no canal. E é muito importante que vocês se inscrevam. E hoje, Lari, para a gente abrir essa nova temporada, a gente vai falar de um assunto muito importante. E não é fútil, ele é importante mesmo. Muito importante, que é a parte, vamos botar, não verbal da comunicação? A gente pode falar dessa forma? Vamos dar uma palavra mais forte ainda. Imagem. E o que a gente entende de imagem? Isso aí. E para trazer esse assunto pra gente, a gente convidou já uma parceira nossa que já esteve em alguns eventos do Fran Conecta. Também umas boas aulas aí pra nossa galera. Exatamente, tem a nossa audiência aí que já conhece ela, que é a Karen Ferreira. Ela é consultora de estilo e vai abrilhantar aqui esse nosso episódio. Seja bem-vinda, Karen. Muito obrigada, meninas. Vai ser um prazer a gente trocar ainda mais sobre esse assunto que gera tantas dúvidas. Verdade. Karen, antes de qualquer coisa, eu queria conhecer um pouquinho da sua história. Como é que você chegou a esse lugar de consultora de estilo? Você gosta de moda? Sempre gostei de moda, mas durante algum período da minha vida era algo muito distante. Então, resumindo, né? Eu até contei no nosso último encontro, né, com as meninas. Eu comecei a gostar de moda ainda muito nova, adolescente. Eu lembro que na escola as minhas amigas faziam aquela coleção da Capricho. Sou de 95, né? Então eu peguei essa... Muito novinha, igual a Lari. Larissa tá ali, ó, pertinho de mim. Então, assim, era uma febre ter revista, ter Capricho, tinha Atrevida também, tinham várias. E minha mãe queria, porque queria que eu fizesse uma assinatura, fez a assinatura pra mim, mas eu não queria Capricho. Eu queria a Elle, que era a minha revista dos sonhos na época, e ela já era outro patamar já, Pois né? Eu devia ter uns 12, 13 anos e já era uma revista muito conceituada. Naquela época, já a impressão dela tinha um valor agregado mais alto, né, do que a Capricho. Ai, mãe, eu preciso te falar que eu quero trocar minha assinatura. Aí, você tipo, topa? ela é mais cara, né, filha? Diga-se de passagem. Pois é. E aí, ela super me apoiou, me deu esse presente. E eu acho que ali foi um lugar que eu comecei a ver a moda como uma profissão. Gente, às vezes, o conceito moda é um conceito muito amplo, né? Então, quando a gente fala de moda, a gente não tá falando... foi até que a Lari falou, não é algo fútil. A gente tá falando daquilo que a gente veste, né? Então, a gente tá falando também sobre comportamento, a gente tá falando sobre apresentação. Tem aquela parte mais fabulosa que a gente vê, que são as cenografias, a parte de cinema, em que a gente vê os figurinos, séries, a passarela. Então, é um complexo e um conjunto com muitas camadas. E ali foi o lugar que eu comecei a ver algo profissional nesse sentido. Mas nunca passou pela minha cabeça que eu poderia trabalhar com isso. E aí, meu pai trabalhava no departamento jurídico da Caixa, apaixonado por direito, eu vivia e respirava isso dentro de casa. E sempre falava muito, não, tem que fazer concurso público é o que há. E naquela época era, né? Durante muitos anos foi algo muito impactante para a nossa sociedade quando a gente falava de trabalho, né? Hoje a gente tá lutando aí essa questão do CLT, algumas pessoas defendem muito, outras pessoas batem muito nessa tecla, mas a gente cresceu muito com isso, não sei se você cresceu com isso, Lari, que tem que fazer concurso público para ser alguém na vida. Isso era como se fosse um título, né? E aí eu falei, não, vou fazer direito, eu gosto, e foi uma faculdade dos meus sonhos, eu escolhi a faculdade que eu queria fazer, foi maravilhoso, não me arrependo, foi importante para minha vida profissional. Trabalhei com direito durante quase 4 anos,
E aí fiz a última prova da OAB antes da pandemia. A OAB ficou com quase 2 anos sem prova. E como é que você faz, né? Acabou de pegar a carteira, novinha, pandemia. Como é que eu vou trabalhar, né? Tribunal de Justiça parado, tudo online, ainda estavam se adaptando o que iria acontecer. E aquele período ali foi um período bem desgastante. Antes, no processo da OAB, a gente fica... Assim, quem é advogado talvez vai entender um pouco, né? A gente fica ansioso porque você tá fazendo a faculdade, tá entregando TCC, tá estudando para uma prova, tá preocupado com o escritório, ou quem trabalha em um outro local, a mesma coisa. E eu tava muito ansiosa naquele período. E meu pai, vai fazer uma coisa que você gosta, vai ter um hobby. Pronto. Deu ok pra você. Deu ok. Aí eu falei assim, legal. E assim, na minha família, minha avó costura. Minha avó tinha máquina, eu sempre vi, né? Ai, vó, faz esse vestido. Ai, vó, conserta isso daqui. Ela falou assim, eu acho que eu vou fazer um curso de costura. Eu falei, pode? Ele pode, vai fazer. E foi maravilhoso. Foi a minha primeira parte técnica ali com a moda. Então, fiz corte, costura, modelagem. E aí, fui somando. Até que eu trabalhei durante um bom tempo, assim, com a advocacia. E eu comecei a ver que aquilo dali não me bastava. Posso fazer uma interrupção? Pode. Quando você trabalhou com a advocacia e você já estava nesse universo de olhar para essa comunicação não verbal, que é a parte de como que você se veste para gerar valor e autoridade, porque esse que é o grande ponto, né? Como que você via as advogadas? Você já ficava lá analisando pelo que ela veste, pelo que ela usa de acessório? O que acontece? Ou advogado também, né? Porque a gente está falando aqui de imagem não só para mulheres, dois, né? Porque quando a gente lógico. fala de imagem, é muito associado à mulher, né? Que tem essa coisa mais detalhista. Mas não, é importantíssimo para os homens também, né? Eu trabalhei durante 2 anos no Tribunal de Justiça da Barra. E era muito engraçado, porque o meu cartório, morro de saudade das meninas, a maioria era mulher. O único homem era o juiz. Então, a gente brincava que era o cartório das meninas, assim. Então, a gente trocava muito a figurinha, e você acaba conversando. Nossa, apareceu uma advogada tão legal, foi tão simpática. Ou, apareceu uma defensora tão bacana e tal. Então, não tem como nós, mulheres, não passa despercebido no nosso olhar, independente da nossa profissão. E eu acho que por eu ter já esse feeling de as amigas pedirem ajuda, lá no trabalho eu era conhecida por isso, a cara entende, pergunta pra ela, eu já gostava disso, não tem como você deixar de avaliar. E lá era um ambiente, até hoje né, era um ambiente muito rígido, um ambiente muito formal. E isso foi antes da pandemia, acho que hoje tá pior esse entendimento da sociedade sobre adequação, vamos usar essa palavra. Então, a gente tinha muitos problemas, alguns problemas relacionados a vestimenta. Minha responsável de cartório cansou de barrar advogado porque estava de chinelo para despachar com o juiz. Nossa, não faz o menor sentido, No menor né? sentido. E aí, inapropriado, É inapropriado. Né? Pra profissão. E o que a gente pensa, né? Quando um médico tá de chinelo para nos atender, a gente acha estranho, né? A gente duvida do profissionalismo dele, porque é como se ele não tivesse se respeitado e nos respeitado para atender. Existe um código, Exatamente. Né? Para cada uma das profissões. Embora não tenha que ser totalmente rígido, que você tenha uma parcela aí que você pode usar da sua autenticidade, mas existem alguns códigos que precisam ser respeitados. Com certeza. Né? Em todos os lugares, né? Sempre teve esses códigos, até porque eu estava até vendo uma frase hoje falando, né? Por que existe isso, né? Porque não somos meros animais, nós somos animais racionais. Então, para a gente viver em coletividade na sociedade, a gente precisa necessariamente ter esse tipo de padrão. E lá a gente tinha isso, né? De olhar e falar assim, nossa, mas como a pessoa vem assim, né? Falar com o juiz, porque o cartório era o primeiro ali atendimento com o cliente que queria entender do processo e às vezes não tinha um amparo do advogado, ou do advogado que queria celeridade. E a gente sabe que a nossa justiça é uma justiça que tem demanda altíssima. Então, muitas vezes os advogados iam lá, eu atendia muito mais advogado do que parte, para poder conversar com o juiz, entender o andamento do cartório. Hoje já está bem mais tecnológico, mas naquela época ainda estava começando. Então, não tem como, Roberta. A gente olhava, tem pessoas que falam, você julgava. Não é que a gente julgava, a gente interpreta aquilo, né? Então, nossa, parece que a pessoa saiu de casa. E quando a gente fala interpreta, é porque teve uma comunicação, né? Sim, e aí a gente entra nesse... Algo. E isso que vocês falaram, vou puxar um ganchinho, tanto da parte de interpretação quanto da parte do código. Vou trazer para o nosso nicho, o condominial. E aí eu tô falando de síndicos. Síndico não tem código.
O único código que o síndico segue é o civil e não fala nada de vestimenta. Ele ainda tem a convenção, né? Falar aí de lei e código, ainda tem a convenção, Então, o síndico, regimento interno. ele tá solto, ele tá livre. A gente tem os síndicos que vão de chinelo, a gente tem os síndicos que vão no salto alto, a gente tem os síndicos que vão no tênis. Mas isso tá muito ligado também ao que você quer passar, não é, Karen? Isso tá muito ligado à imagem. E assim, eu não entendo nada de moda, eu acho. Ou entendo o feijão com arroz, né? O que é o óleo. Não, eu acho que aqui eu vou botar isso aqui, vai ficar legal, combina com o local. Mas o síndico, eu acho que tem ali o papel dele até de conhecer o condomínio, de conhecer a região que ele atua e entender, né? Eu penso assim, se eu tô num condomínio de alto padrão e eu chego lá com a minha unha descascando, eu vou passar uma imagem que eu sou relaxada comigo. Então, como é que eu vou administrar aquele local de alto padrão? Se eu não tenho o tempo de fazer a minha unha, se eu não tenho o cuidado de fazer a minha unha. E vice-versa. Se eu vou num condomínio mais simples, numa região, né, numa localização mais simples, e eu chego toda pomposa, no salto, no blazer, toda maquiada, toda produzida, talvez eu crie uma sensação de distanciamento daquele condômino, daquele público. Então, assim, como é que o síndico, mesmo não tendo um código, ele pode criar ali um plano de imagem para ele? Com certeza. Eu acho que tá faltando, não vou falar só do síndico, a gente vai entrar nesse mérito, mas tá faltando bom senso na nossa sociedade. Eu acho que antigamente a gente vivia a era da falta de informação. A nossa era hoje é o excesso de informação. E esse excesso de informação muitas vezes nos causa mais dor do que ganho, mais dano do que ganho. Então eu acho que a primeira palavra, assim, que é fundamental, é o bom senso. Você pontuou brilhantemente. Então, eu preciso saber o lugar que eu estou. Porque o lugar que eu estou diz respeito a quem está lá. A como aquelas pessoas convivem, ao que aquelas pessoas fazem e qual mensagem eu estou passando. Porque a comunicação não verbal, que é um conjunto de comportamentos, que é o que a gente fala, que é aquilo que não sai de som da nossa boca, né, de palavras, mas é aquilo que a gente demonstra através dos nossos comportamentos. A imagem é uma comunicação não verbal. Então, o tempo todo eu estou emanando uma mensagem para alguém. Então, essa é essa pergunta. Qual é a mensagem que eu gostaria de passar? Então, como síndico, eu acho que o plano de ação, que faz total sentido porque você falou, é entender quais são os públicos que eu tenho hoje. Tem o público A, tem o público B, tem o público AA. Dentro disso, qual é a mensagem, o valor, a missão da minha empresa? Porque o síndico é uma empresa. Então, o que eu gostaria de passar para o meu condômino que não deixa de ser o meu cliente? Eu acho que tudo está muito conectado. Você brincou da unha, né? E é automaticamente essa mensagem que o cérebro recebe. Se ela não tem tempo para tirar o esmalte, que é o mínimo... Como é que ela vai ter tempo no condomínio? Exatamente. Como é que ela vai ter tempo para tirar minhas dúvidas? Porque ela tá se mostrando também inacessível. E aí você falou sobre relaxamento. Minha mãe usava muito essa palavra. Desleixo, né? Então, se você tá tendo desleixo com o que é seu, por que eu vou entregar o meu patrimônio na mão dessa pessoa? É isso que passa na cabeça do condômino, é isso que passa na cabeça do cliente, é isso que passa na nossa cabeça. A gente faz igual, só que do outro lado, quando a gente é cliente, quando a gente é o consumidor. E, Roberta, é uma situação engraçada. Quando eu tinha uns 17 anos, eu tenho uma tia que é psicóloga. E ela tinha muita mania, assim, de conversar um pouquinho com a gente, em alguns casos, sem relatar, obviamente, nomes, situações. E aí, ela, uma vez, estava falando com a gente de um paciente dela que tem toque. E aí, ele tinha um problema. Ele não namorava ou ele perdia completamente o interesse por uma mulher se a unha dela tivesse descascada, se a unha dela não tivesse feita. Não precisava estar pintada, mas bem feita e bem cuidada. E eu fiquei, na adolescência, Você nem guardou trabalhar. Você guardou isso da sua vida, né, Sabe o que Lari? acontece? Eu guardei de uma maneira tão enraizada, eu uso unha de gel. Cara, se minha unha quebra ou minha unha cai, e eu não tenho... Foi no dia, eu não tenho como que fazer... Eu compro band-aid. Eu escondo meu dedo, mas eu não vou com aquela unha aparecendo. Isso tem aí coisas que ficam... Foi pro seu enraizadas. subconsciente, né? Ainda mais nós, mulheres, que falamos muitas vezes com as mãos, Sim, né? A mão sim. tá ali o E tempo eu todo. parei de roer a unha depois disso, você acredita? Olha, ela mexeu com... Ela não é Mexeu com boba, seu não. Eu quero emocional. conversar com ela, hein, com essa sua tia, hein? Mas a gente está falando aqui de comunicação, está falando de imagem, da importância dos códigos, entender para quem que você está falando, o ambiente que você está frequentando.
E aí, falando de síndico, eles estão ali num ambiente, normalmente, onde as pessoas moram, né? E aí, a gente tem síndicas mulheres e síndicos homens. As mulheres, elas, às vezes, acabam errando, e eu acho que é um ponto de atenção, é muito no decote, no tamanho da saia, né? Então, eu queria que você desse, assim, algumas dicas. Vamos falar das mulheres agora. Algumas dicas. Onde que ela não pode errar? Porque, às vezes, uma roupa muito florida, né? Tudo isso transmite uma mensagem. Para a mulher síndica, me fala aí alguns pontos de atenção que ela tem que ter. Muito bom. Primeiro, menos é mais. Maravilha, já Menos gostei. é mais. A gente tem que fazer feijão com arroz bem feito. O brasileiro é especialista nisso. Então, menos é mais. O que é menos é mais? Então, menos decote, maior comprimento. E aí a gente não tá falando sobre exposição do corpo feminino. A gente tá falando sobre conforto. Sobre você ter acessibilidade ao sentar, ao conversar com alguém. Condomínio normalmente tem criança. E a criança tá ali correndo perto de você e tem a mãe falando junto com você, às vezes uma outra pessoa. Então, você precisa estar resguardada. Então, para mim, esse é o mais importante. Menos é mais. Outra dica que eu acho que é fundamental também é você pensar, eu sempre faço isso desde muito nova, eu acho que o carioca não tem muito esse perfil, porque a gente vive num estado muito tropical, né? Mas é você olhar o clima. Então, como é que o clima vai estar naquele dia que você vai passar o dia inteiro fora? Ah, ele tá ameno, tá mais fresco? Então, você pode colocar uma roupa mais fresca. Então, nesse ponto, aí é legal a gente utilizar tecidos que são mais naturais, como algodão, que eles vão transpirar melhor. Então, você vai passar menos sufoco. Roupas que são mais fluidas, né? Então, para a mulher, a saia é super legal, uma saia midi, uma saia longa, um vestido longo, às vezes. Calça jeans, muitas pessoas perguntam, né? A calça jeans, ela pode ser utilizada? Tá com dúvida? Usa o jeans escuro. Ele é um jeans que passa mais Sem ser formalismo. aquele jeans rasgado, De né? jeito Lavado. Se você não tá indo passear no cinema com a sua família, não use o jeans rasgado. É isso. É isso, é parecer que um gato passou perto de você e né? arranhou tudo. Então, eu acho que a gente precisa sempre olhar esses pontos. Só um ponto do conforto é muito importante. Vou passar o dia inteiro fora, o salto alto me incomoda demais. Não há necessidade de você usar o salto alto. Você pode usar um loafer, você pode usar uma sapatilha, você pode usar, se for um ambiente para isso, um tênis. Às vezes você está acompanhando uma obra de um condomínio, não faz o menor sentido você estar no salto 15 agulha. Adequação, né? Que a gente De conversou. repente, numa assembleia, pode até ser. Exatamente. Né? Eu falo muito isso. É o mesmo público, só que é um Momentos ambiente diferentes. diferente. Às Isso. vezes eu tô numa semana, Roberta, que eu tenho 4, 5 assembleias na mesma semana. E na quinta, sexta-feira, meu pé já tá um pilão, né? Aí meu marido fala assim, mas você vai de salto de novo? Eu falo, eu tenho que ir a uma assembleia. Eu não posso chegar lá usando um All-Star. Mas se eu fosse fazer uma visita no meio da tarde, num condomínio, na praia da Barra, eu iria no meu tênis, a minha calça mais escurinha e daria tudo certo. Mas ali, eu vou estar representando na frente de pessoas que às vezes eu nem sei quem é. E falando de assuntos sérios, né? Que eu tenho que requer essa demonstrar... autoridade, Exato. né? É Eu um tenho momento que o passar uma síndico tá autoridade. ali... Ele tá ali Em numa foco, plenária. né? Ele tá numa plenária, num palco, Sim. né? E a reversa também é verdade. Você estava falando um pouco do judiciário, né? Eu lembro uma vez que eu fui ao fórum, eu tinha uma audiência e eu estava ali como testemunha no caso, e eu fui arrumada, eu fui organizada, e quando eu passei pelo segurança, ele, bom dia, doutora. Não sou advogada, não sou médica, mas eu passei uma imagem que eu era uma figura ali de autoridade naquele momento. Tinha 18 anos, eu não era nada, mas eu passei uma imagem. Eu vou lembrar de uma coisa aqui que eu falo sempre nesse podcast. Eu já fui panfleteira da Guarda Municipal, gente. Olha que loucura isso, como é que é a mente da gente. Eu trabalhei 8 anos na Guarda Municipal como ouvidora da Guarda Municipal. Mas, enfim, misturei. Uau, ouviu muita coisa. Misturei aí as estações, né? Porque eu era advogada, eu fui ouvidora da Guarda Municipal. Mas eu fui panfleteira da Franco Vieira. Aham. E aí, assim, em busca do cliente, eu ia muito em condomínio. Então, eu ia toda arrumada. Quando eu chegava na portaria, aquelas portas se abriam pra mim. E o porteiro falava, você é oficial de justiça? Não, mas poderia ser. Entende? Isso é um... De alguma Exatamente. forma, eu passei uma mensagem da forma que eu estava vestida. E a mesma coisa o homem. Se chega um homem de terno, as Com portas certeza.
se abrem. E a Karen falou sobre a comunicação não verbal, que é tudo que não sai som. Mas a primeira coisa da comunicação não verbal não vai ser a careta que você vai fazer, não vai ser se seu braço tá cruzado ou não, vai ser o que você tá usando. Exatamente. Vai ser a primeira coisa que vai ser vista, ponto. E dizem que tem alguns segundos, né? Eu ia falar Me isso fala agora. aí desses segundos, Karen. Tem um estudo que fala que temos 90 segundos para mandar uma mensagem correta. É como se o outro te julgasse dentro daquilo que você tá vestindo. 90 segundos. Eu acredito que como a gente tá Bastante muito no tempo. digital, Eu ia falar isso hoje. diminuiu. Não Uns sei nem se 30. chega Esse é a um 30. estudo mais offline, né? Assim, quando a gente fala, a gente tá vivendo muito nessa época do Instagram e tem agora o tráfego pago, né? Que a gente tem que criar anúncios, porque a gente tem... O Instagram, a internet é a via que todo mundo está. E aí, uma das regras do tráfego é exatamente isso. Você precisa mandar a mensagem em menos de 10 segundos. Você precisa prender naquele início. Você não Senão o prende a cliente, pessoa. ele faz assim, ó, passa pro lado. Então, eu acredito que tá nisso daí. Ao vivo, 20, 30 segundos. Que é o momento ali que a pessoa te conhece, te cumprimenta, você fala com aquela pessoa. E a gente tem esse tempo aí pra prender a atenção e mandar uma mensagem correta. Porque talvez você nunca mais vai ter aquela pessoa pra você mudar aquela mensagem que você já passou pela primeira vez. Muito É bom. o E às tal vezes, da- assim, a e é o pessoa tal já da faz... primeira impressão é o A que pessoa já faz um Fica. Primeira julgamento, impressão fica. tá? Ela já tem um julgamento sobre você. A força e a energia que você vai fazer pra você mudar aquilo é muito maior se você já chegasse naquele... E muito mais trabalhosa. Muito mais trabalhosa, né? Porque aí você tem que se provar. Isso. E é muito ruim quando a gente tem que ficar se provando, né? Muita é muito coisa. ruim. Então, se você puder, síndico e síndica que estão nos assistindo, se você para pra pensar, é muito mais fácil você se apresentar de forma adequada e já ter aí esses segundos, até porque em condomínio não é todo mundo que te conhece, você é síndico. E a todo momento alguém tá te vendo pela primeira vez, de Com repente. certeza. E o que acontece? Muitas profissões, obviamente, mas principalmente o síndico que vai se vender, que vai estar lá numa assembleia, ele precisa se vender realmente. É a imagem, é o comportamento, é como você fala, é o que você fala. Porque o nosso trabalho, eles só vão saber se é bom ou ruim se a gente for eleito e começar a praticar lá E dentro. você perder pra alguém ruim. Antes, É muito ruim, não você é? tem que ser comercial, você tem que estar bem vestido sim, você tem que falar bem sim, você tem que trabalhar a sua comunicação verbal e não verbal, mas você tem que se vender e é puramente imagem. Naquele comercial ali, tem condomínio que a Às gente tem vezes, 5 minutos até a pra gente se tá falando apresentar. aqui de comunicação não verbal, não tem nada a ver com o estilo que a gente tá Sim. falando aqui da pessoa, né? A gente... Até o slide que você coloca pra apresentação tá comunicando alguma coisa, Com certeza. né? Então, não é só o que você veste, como você usa o cabelo, qual que é o seu óculos, como que tá o seu sapato e sua unha. É cuidar dos detalhes, porque tudo comunica. Os detalhes, eles importam e as pessoas, elas estão avaliando eles. Às vezes a gente tem essa sensação, vai passar despercebido. Não vai. Não vai. Aquele furo na blusa, aquela blusa manchada de água sanitária, aquele sapato que tá todo comido do salto de você entrar naquelas lajotinhas famosas do Rio de Janeiro. Não vai passar despercebido. Não vai passar despercebido. Ainda mais pra mulher, né? Exatamente, entrar nesse ponto. Principalmente se o teu público, se o teu cliente é uma mulher. Ela vai te olhar de cima e embaixo assim você perceber, porque é o que você faz. Sim. Isso é o normal, isso faz parte da nossa sociedade. Isso não tem a ver com julgamento, com crítica, com preconceito. Isso tem a ver com viver em comunidade, viver em relacionamento. Então, nós vamos olhar, sim, para os detalhes, e eles importam. E um ponto legal que você falou de dica também, você falou sobre estampa. A estampa, ela é muito difícil. Eu, quando trabalho com os meus clientes sobre estampa, é uma aula que a gente faz ali, porque ela tende a nos ajudar, mas muito mais nos prejudicar. Então, a dica, vai participar de uma plenária, você vai precisar ser ouvido, chame a atenção para você e não para aquilo que você veste. Nós somos o principal. Direito a gente falava muito isso, né? O acessório, ele segue o principal. Então, tudo aquilo que eu uso segue o principal. Eu não sou o acessório. Eu visto a roupa, não ela que me veste. Então, eu preciso ser o principal. E tudo aquilo que eu usar, ser o meu acessório. Ser intencional Ser também, né? intencional. Então, tá com dúvida? Não faz. Na vida é assim. Hoje eu com dúvida, pensei não vai. 50 vezes pra ver se eu passava em casa pra trocar de roupa, porque eu saí com essa roupa. Falei, Tá vou ou não linda. vou, de bolinha, mas bolinha, pozinho. Ela não ficou linda no Pode. nosso Ficou cenário, olha, Pode, gente. pozinho, Ficou. pode. Eu adorei que o batom tá combinando. Rolei aqui, eu tentei vir ajustada. Tá feminina, maravilhosa. A gente cuida, né, A Lari? gente cuida, e a gente se cuida da preocupa. imagem. É.
E assim, a gente falou aqui, você falou que mulheres, né? Quem tem um público feminino. E assim, condomínio não tem como saber qual que é o público. Todo mundo é público, né, Lari? Eu acho que principalmente em condomínio, às vezes o homem é até pior. E eu vou falar uma experiência que eu tive. Eu concorri uma vez num condomínio na Barra. E eu tava concorrendo com mais 3 empresas. Era eu e mais 3. E eles deixaram todo mundo junto lá fora esperando, enquanto o outro se apresentava no salão de festa. Só que era um vidro, a gente não escutava direito quem tava lá na frente. Mas quem tava nas últimas cadeiras a gente conseguia ouvir, a gente conseguia ver também. Então a gente faz aquela leiturinha, né? Na época eu tava de óculos, então eu tava lendo tudo. E aí tinha uma outra empresa, que inclusive eu já conhecia. Era uma síndica que eu, né, acompanhava bastante na internet, sabia do trabalho dela, do potencial dela, mas ela tinha um estilo mais diferenciado. Ela já era uma senhora, acho que ela já tinha seus 60 e poucos, 70 anos, muito conhecimento, e o cabelo era todo colorido. E a gente concorreu num condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca. E aí o que aconteceu? Assim que ela entrou pra se apresentar, aquela galera ali do fundo já começou a comentar. Não, isso aí eu nem vou ouvir, eu não sou palhaço pra ser atendido. Então, assim, isso homens falando. Então, não, eu acho que, assim, mulher tem esse olhar, mas todo gente, mundo não tem fala. como. A gente tá aqui, tá? Não vamos falar de roupa, vamos falar de postura. Verdade. Se eu tivesse aqui assim, ó, o que eu tô passando? Que você tá aflita, às vezes um pouco desinteressada, Se eu cansada. tiver aqui bocejando, Desinteressada. tudo comunica. Tudo comunica. As pessoas têm que entender que tudo comunica. Então, assim, postura Exatamente. comunica. Aonde você Comunicação coloca a verbal. mão, Comunica. Exatamente. cabelo, Se você tá comunica. olhando, se você toda hora olha a hora, se Olhar você tá nos mexendo... olhos, comunica. Eu acho que hoje Apertar a mão. comunica. A gente não pode apertar a mão leve. Homem, a gente fala muito assim. isso, né? Aquela apertadinha Assim, ó, sem Gente, tocar. não dê essa apertadinha Não faça assim. isso. Melhor nem fazer. Larissa, tudo Aperte bem a com mão bonitamente. Não aperte demais. A gente fala pro homem não apertar Sim, demais, porque parece que sim. quer passar uma grosseria, que é rude. Não puxa também. Puxa. Então a gente tem que ter alguns códigos mesmo pra gente poder viver em sociedade. Então, como você falou, às vezes a gente não vai conhecer, o síndico não vai conhecer 100% quem é o cliente, 100% o condômino, mas a gente pega ali a maioria. Quem é essa maioria, né? E é muito importante a gente ter atenção. Eu acho que hoje, com esse excesso de informação, a gente está desatento. Então, a atenção ao público, ao cliente, faz diferença. Você olhar no olho, você ter uma escutativa, porque quando você tem uma escutativa, foi o que você falou, não é só os meus ouvidos, mas é o meu corpo comunicando que eu estou te ouvindo. Então você olha para a pessoa, você tá com a postura ali, fica posturada, você não tá mexendo no celular, você não tá olhando a hora, você não tá mexendo no cabelo. Sim. Você não tá fazendo outra coisa, mas você tá parada ouvindo a pessoa. Isso traz conforto, isso traz aproximação. E falta um pouco desse calor humano, às vezes, dentro de uma relação de cliente e condômino, ou condômino e síndico. E a gente tem a questão que o síndico, muitas vezes, ele não é muito querido no condomínio, né? Parece que vem um fenômeno. Síndico, aí tem o lado A e o lado B. A gente estava conversando disso antes. Então, a gente precisa quebrar isso. Ele é um profissional que está ali para ajudar aquele condomínio a existir, permanecer e sobreviver. E fazer funcionar. Fazer funcionar, exatamente. Então, por que a gente está vivendo esse contexto ainda, 2025? O que a gente pode melhorar dentro da profissão? Talvez a maioria das pessoas acabam passando isso, desinteresse, ou uma acessibilidade extrema, ou uma inacessibilidade, ou então ela está vivendo ali um contexto que ela não presta atenção, ou que não se importa. A gente não sabe, né? Então, a gente falou sobre a questão do telefone. Se você tem muito contato com o teu cliente, com o condômino pelo telefone, uma coisa simples que você pode fazer é uma mensagem automática, um pouco mais solícita, porque hoje a gente tem a IA, mas a gente consegue editar. Então, tem uma mensagem automática ali solícita. Não visualize e deixe a pessoa no vácuo. Eu falo muito sobre isso. Se você não pode responder, ninguém é obrigado a responder na hora. Respeitem quando as pessoas não responderem a mensagem. Tá tudo bem, a pessoa vai responder quando ela puder. Mas visualizar uma mensagem e não responder parece estar batendo a porta na cara da pessoa. Isso vale para qualquer tipo de relação. Então, a relação cliente-consumidor não tem como. Então, não visualize se você não pode responder. Não atende e fala, espera um pouquinho.
Você pode mandar uma mensagem, agora eu não consigo te atender, estou ocupado, em breve te retornarei. Essas coisas trazem mais paz, credibilidade e não tem a ver só com a imagem, mas Sim. tem a ver com a comunicação. Então, existem técnicas que dá pra gente A ir caixa anos-luz. alta, né? Escrevi em caixa, Caixa alta, Teve um não. dia que eu tava falando com alguém, eu tava dirigindo e já tava no caixa alta, eu parei no sinal, escrevi daqui a Parece que tá pouco eu... gritando. Ai, amiga, desculpa, eu escrevi tudo em caixa alta, mas é porque eu precisava te responder rápido. Eu não estou gritando. Eu não estou gritando. Porque quando eu vi, já tava tudo em caixa. Eu falei, eu não vou apagar tudo, não e a tem gente, esse tempo. E a gente lê dessa forma, não adianta. Exatamente. Por que ela tá gritando Aí depois eu falei, eu vou ter que pedir desculpas pra pessoa que eu... E quando a pessoa, porque hoje tem menos, né? Mas antes, com aquela questão de transcrever a voz, Sim. de você falar e escrever, Aham. não vem pontuação. E aí você fica assim, meu Deus. Primeiro que o WhatsApp, gente, é uma linha muito complicada. Sempre é ambígua. Então Sim. você tem que ter muito profissionalismo e muito cuidado ao responder o WhatsApp, principalmente para cliente. Porque foi o que a Larissa falou. Aquilo que é lido é sentido. A pessoa sente dessa forma. A caixa alta tá gritando comigo. Não tem pontuação, não respirou, a pessoa não consegue entender o que você tá falando. Não, e às vezes uma vírgula muda todo totalmente o o Muito! contexto da Português. frase. Gente, português é extremamente difícil. Aprender outra língua, às vezes, se torna mais fácil do que a própria língua nacional e pátria que a gente tem, porque é uma língua muito difícil. E dentro da consultoria de imagem, a gente trabalha muito isso também. Você precisa dominar a tua língua, teu país. Então, você precisa ler, como a gente conversou. Porque quem lê, escreve bem, fala bem. A gente precisa conhecer o português. Então, às vezes, uma palavra que você vai usar, você pode substituir para ficar mais branda. Exatamente. Às vezes, você pode botar ali um pontinho de... Não, e às vezes, dependendo final. do assunto, eu faço muito isso. Quando eu percebo que o termômetro tá muito quente naquele assunto já, eu paro e falo assim, olha, eu nem vou mandar um texto pra senhora, eu tô gravando esse áudio pra senhora entender o que eu tô querendo dizer. Tom de voz. Exatamente. Aí, quanto mais quente tá, mais devagar eu falo, mais Pausado. questões eu explico. A gente falou muito isso, e é um livro que eu tô doida pra ler e não li, fica a dica quem quiser me dar de presente. O óbvio também Eu vou te dar. Precisa ser dito. Eu vou Porque te o dar. óbvio pra mim não é o óbvio Com pro certeza. outro. E, cara, aí eu já tô íntima. No nosso mercado, no mercado condominial, a gente está misturando muita coisa o tempo todo. A gente mistura jurídico com construção, com atendimento. A gente está falando de funcionário que às vezes não tem nenhuma instrução, que lida com um juiz, um desembargador. Então, assim, a gente precisa falar o A, o B, o C, falar que 2 mais 2 é 4, sim. A gente precisa ser claro. Ser objetivo não é para todo lugar, não é para toda situação. Então, às vezes, você precisa parar. Não, essa situação aqui eu já preciso explicar mais. Ou, se eu sou ser humano, você é ser humano, você é ser humano, somos seres humanos. Às vezes, a gente não precisa responder naquele momento. Exatamente. Às vezes, a gente precisa deixar o tempo acalmar um pouquinho a Precisa situação. respirar. Respirar. Né? Digerir aquilo dali. Digerir. Até porque Vir até pro o outro... presente. Isso. Até Isso. o outro, Se apropriar de quem absorver, você é. Síndico. Muito bem. Em muitos momentos você tem que se apropriar da sua identidade, porque às vezes em condomínio as pessoas te colocam numa caixinha que vai te machucar. Então espere na hora de responder. Sim. E a gente já falou isso uma vez também, né? Entender os nossos limites também. Porque você, como gestor, não vai ter o mesmo trabalho em todo e qualquer condomínio. Porque tem condomínio que não é pro seu perfil e tá tudo bem. Mas você vai precisar vivenciar isso e você vai ser quem vai ter o comando ali daquela situação. Então, você vai estar aprendendo, o outro vai estar aprendendo, mas você tem que ter ali controle, você tem que ter o seu limite, saber qual é o seu limite. Sim. É isso. E você falou de condomínio, né? Trazendo um pouquinho para a realidade do síndico, a gente também fala muito aqui, né, Larissa? Que o síndico, ele tem que saber que a crítica faz parte Do processo, do né? processo dele. Não tem como ser síndico e achar que não vai ter alguém jogando uma pedra no seu telhado. O síndico é telhado, ele não é pedra. Então, ele vai ter crítica. E se ele conseguir, através da imagem dele, passar as informações, né? Passar uma comunicação de autoridade acessível. Porque não adianta você só ter autoridade, você tem que ter acessível. E eu acho não, tenho certeza que existem formas de a gente se comunicar de forma que você tenha autoridade e seja acessível ao mesmo tempo. Não tem? Tem.
existe um estudo de arquétipo de marcas. Eu sou do marketing, gente, então eu adoro esse assunto. E assim, às vezes eu vejo, o síndico é uma figura de autoridade. E a pessoa tá lá, né, com aquela De roupa... preto, alfaiataria de e de preto, terno. alfaiataria, um coque no cabelo, a síndica com o cabelo dividido no meio. Ou o síndico, né, de terno, às vezes, a gente vê isso. Como que a gente consegue chega nessa pessoa? dosar, né, para essa profissão de síndico, que ele tenha ao mesmo tempo a autoridade e ele passe a acessibilidade de um cuidador, porque o síndico é o cuidador de um condomínio. Esse é meu trabalho. Tá bom! Uma mulher que se comunica para vender, viu? Tá vendo? Me contrate, fala. Gente, o que acontece? Mas deixa só, assim, dar o gostinho, Cerejinha, Claro, pro nosso claro. público, Sempre, né? sempre. Eu falo que meu trabalho é servir. Maravilhosa, A gente viu? tem que sempre comunicar e ajudar uns aos outros. Quem anda sozinho pode ir até mais rápido, mas quem vai junto vai mais longe. Eu amo essa frase, gente. Então, aquilo que eu falei antes, entender que somos pessoas e que temos um trabalho, que eu sou a pessoa, mas eu sou uma empresa. Porque o síndico, ele não é só... Eu sou síndico. Posso até ser um morador do tem condomínio, dois mas ser o tipos, síndico né? profissional, né? Tem dois tipos. Tem o síndico orgânico, que é aquele síndico morador. Eu só administro esse condomínio. E tem o síndico, como a Larissa, que hoje tem Síndico 20 profissional. condomínios e uma empresa chamada Dharma Condo. E aí, tem aquela coisa, né? A gente tá CNPJ. falando para todo mundo. Isso. Mas como é que a gente transmite isso? Você Sem conta- parecer uma empresa, sendo que eu sou morador também, né? Vamos por partes. Isso. Então, CNPJ, que eu acho que é o mais difícil, tá? Porque você está trabalhando dentro de uma troca. Você está sendo pago por aquilo, literalmente. É o seu trabalho, é o seu serviço. Entender quem você é, isso é muito importante. A gente precisa entender quem a gente é, porque a comparação não vai nos levar longe, ela vai nos travar. Isso é uma coisa que eu falo muito. Eu falo que o slogan na empresa é trazendo a sua assinatura pessoal. Você tem que entender quem você é. O que você gosta, o que você não gosta, qual é a sua visão. Então, dentro do teu CNPJ, qual é a visão, a missão e o valor da tua empresa. Então, tua imagem tem que estar ligada a isso. Então, se a sua missão é trazer acessibilidade, não faz sentido algum você estar sempre de preto. Porque o preto não comunica acessibilidade. Então, a gente tem que pegar esses ganchos e dentro daquilo formatar para quem a pessoa é. Então, dentro do CNPJ, isso é muito importante. A gente entender o que a gente é como a pessoa e transmitir isso pela empresa. Então, qual a missão, o valor, o propósito, o que for. E dentro disso, eu vou utilizar, na minha imagem, as técnicas assertivas para que aquilo dali possa ser transmitido. E aí, como que eu posso transmitir? Então, se eu estou falando de acessibilidade, eu posso usar cores mais claras. Eu posso trazer mais uma performance de paz, de tranquilidade. Quando a gente olha um médico, a maioria dos consultórios são claros. Por quê? Porque eu preciso que o paciente me fale o que ele tem. Senão eu não consigo tratá-lo. Se eu quero passar uma imagem mais rígida, estou trabalhando com um condomínio de alto padrão, alto luxo, esses condomínios clube que cresceram muito pós-pandemia, um lugar que eu vou estar tratando com pessoas mais difíceis, com uma comunicação mais rebuscada, aí sim, eu posso trabalhar com cores mais escuras, com alfaiataria. Isso é um ponto muito importante. A autoridade não é terno, gente. Sim. E não é salto alto. Nem salto alto. Eu não gosto quando, inclusive na minha profissão, eu falo muito sobre isso, quando falam que o estilo elegante, eu não acredito em estilo elegante. Elegância é comportamento. Existem os 7 estilos universais. Existe a nomeação do estilo elegante, que tem a ver com o clássico, mas isso não quer dizer que quem é do estilo esportivo, casual, quem é do estilo dramático não é elegante. Então, a elegância é comportamento. A elegância, ela vai lá do técnico que está trabalhando ali com a ferramenta dele do dia a dia até o síndico, passando por todas as áreas. Então, o que é ser elegante? É você respeitar o outro, ser gentil, independente do público que você está assistindo, porque você está prestando assistência. E um ponto que você falou, que eu acho que é importante, acho que o síndico é um resolvedor de problemas. Então, é legal isso que você falou, não sou pedra, eu sou telhado. Ele está ali, literalmente, embaixo das minhas asas, eu estou amparando. Então, a mentalidade dele precisa ser muito eficaz. Porque não adianta fantasiar alguém, Roberto. Não adianta eu chegar e falar assim, olha, você vai usar
Não quer usar um salto alto, você usa um salto grosso, usa um blazer, usa uma alfaiataria, usa um linho. Tá, mas e a essência? Esse é o problema da nossa sociedade. A gente precisa ter essência. Senão a gente vive fantasiado e a gente não sustenta o personagem. Exatamente. E aí começa a virar uma bola de neve. Então a gente precisa trabalhar esse interior, a mentalidade, a autonomia, o autoconhecimento. Até porque quando a gente tá nesse personagem, a gente tá pensando em O que mantê-lo. eu vou fazer? Qual que é o Exatamente. próximo passo para eu manter o personagem, Exatamente, né? exatamente. Você nunca tá no flow, você Não. sempre tá pensando no que você precisa fazer para você E manter aí você perdeu aquele... total sua total a sua naturalidade. naturalidade. E nós, mulheres, qual é a ideia que a gente tem? Extreme Makeover, aqueles filmes, né? Diário da Princesa. Ela passou pela transformação. O cabelo cacheado virou cabelo liso. Vestida pra casar. Ela passou pela transformação. Todos esses filmes, eles mostram Uma Miss jornada. Simpatia. Ela passou por uma transformação. Só que essa transformação da imagem, ela foi associada com uma pessoa ali, identificando pra ela os pontos. É até legal no Miss Simpatia, que eles, quem ajuda ela, eu esqueci o nome dele, ela falando, mas nossa, eu vou ter que ficar andando de biquíni, é isso mesmo? Ele fala, esse é o trabalho, mas você vai andar de biquíni leve. Ele até mostra pra ela a forma como ela deve andar. Porque ela tá passando essa mensagem, ela precisava ser a Miss naquele momento para resolver ali a questão policial do caso. Então, isso é muito importante. Existem, sim, roupas melhores? Óbvio. Então, transparência, jamais. Se você vai prestar uma plenária, se você vai estar participando de uma reunião muito importante, às vezes até uma reunião que vai decidir teu lugar ali, se você fica ou não, se você é síndico profissional ou síndico orgânico, como você falou, transparência jamais, mulheres, por favor, transparência nunca. Se tá muito apertada a calça, se tá muito apertada a saia, se tá muito apertada a roupa, ela vai te incomodar. Não é sobre, as pessoas estão olhando, não devem olhar pra mim. Isso não cola, não adianta, nós olhamos, nós percebemos, e a imagem que você tá demonstrando, tá comunicando alguma coisa. E é desconfortável. Não é desconfortável a gente estar toda apertada? É horrível, gente. Não, e você pensa num condomínio familiar. Sim. Aí chega lá uma Ainda tem isso aí. síndica com um decotão, não sei o que, Não tem vai um casal passar. na A assembleia. mulher já começa a cutucar o homem. Essa aí tu não vai votar, hein? Não quero essa síndica. Imagina meu marido na sala dessa síndica, ficar com essa mulher. Sabe qual é o problema do decote? O decote, ele chama atenção pro Deixa eu ver se eu tô colo. com decote. Ele não chama... ele não chama o decote... Vou falar o decote Decote mais decote. profundo, Isso. profundo. Ele chama atenção pro colo da mulher. O colo da mulher é um dos pontos mais femininos que nós temos, né? A beleza, ela não é relativa. A beleza, ela existe. Ela é estudada lá atrás pelos filósofos, né? Platão, todos eles falam, Aristóteles. Então, assim, existe uma conta matemática, uma exata. 2 mais 2 dá 4, 2 mais 2 não dá 5. Então, a beleza, ela tá sendo relativizada, mas ela é um conceito. E quando a gente fala de beleza, a gente fala de harmonia. E quando você usa um decote muito grande, você tá tirando a harmonia. E aí a pessoa vai olhar pro seu decote, porque é o que tá aparecendo mais e não a sua face. E você trabalha com o quê? Com a sua face. As pessoas precisam que você seja ouvida. Você tira o foco, né? Isso me lembrou um caso, eu acho que foi até a Fátima Bernardes, uma entrevista que ela deu, que ela foi tirar férias. E ela perdeu a mão e esqueceu do protetor solar. Chegou para apresentar o jornal, super queimada. Nossa. Ninguém conseguia prestar atenção nas matérias. Todo mundo tava, ela tá queimada, porque é diferente. Igual corte de cabelo, né? É muito comum. Quem trabalha com TV, você não pode ter uma mudança Não abrupta pode. se não for para um personagem. Não pode. Porque você tira o foco. Jornalismo não pode. Eu fiz um curso com o Welter Duarte. Era na época para dar entrevistas, né? Eu trabalhava numa empresa muito grande, então eu dava muitas entrevistas. E ele falava muito isso. Tenha sempre um blazer no seu escritório. Uma blusa lisa. Não use decote. Brinco não pode ser muito grande, porque você vai tirar o foco do que você está falando. Então, o síndico, ele é um comunicador. Ele é uma pessoa que resolve problemas. Então, qual que tem que ser o foco dele? No resultado do trabalho dele. Exatamente. E ele né? vai passar esse resultado como na imagem dele? Não tirando o foco da face dele. A face dele é onde produz o som. É nossos lábios. Então, eu preciso que a pessoa preste atenção no que eu tô falando. Ela tem que me ouvir. Pensei agora nos homens. Agora tá na moda barba, né? Isso. Um ponto de atenção, barba. Também, com certeza. Porque às vezes pode passar uma barba muito grande que não tá polida, vamos dizer assim. Aí entra o Desleixo. desleixo. Nossa, Cabelo, nem parece. né? Nem parece que se arrumou pra vir aqui. Tem gente que fala, né? Homem das cavernas.
Gente, não adianta. É assim que o nosso cérebro funciona. Isso vem lá de trás, quando a gente era criança, que a nossa mãe falava, não bota o dedo na tomada. E você internalizou que se colocar um dedo na tomada, você vai levar choque. Então, isso é o nosso cérebro economizando energia. E ele economiza energia o tempo inteiro, para que a gente possa sobreviver até o fim do dia. Então, a imagem é literalmente o cérebro economizando energia. Sim. Então, eu tenho que usá-la a meu favor, não é verdade? Se eu preciso ser ouvida, eu não vou colocar um brinco que vai chamar muita atenção. Esse brinco, ele vai ser utilizado no meu momento familiar, numa festa que eu vou, no momento que eu estiver com meu marido, num date. Aí o date é outra história. Se a gente quiser falar de date, a gente pode falar. Aí é outra história. Mas eu tô ali no momento ao contrário. Profissional é profissional, então eu tenho que pensar nisso. O que eu tô utilizando tá tirando atenção? Tá tirando atenção. Então, vou tirar aquilo dali, daquele momento. Não vou utilizar, talvez, aquele vestido florido, porque tá chamando muita atenção pra a estampa, que é muito carioca, e tá tirando a atenção do que eu tô falando. Então, assim, esses pequenos ajustes fazem muita diferença. A gente fala muito isso porque eu e a Lari, a gente ama Farm. Eu Só que a Farm é a nossa roupa de fim de semana. Não, e você viu que eu Isso. parei de usar aqui nos episódios, Verdade. né? Porque você fala, gente, Às olha vezes, esse fim de vestido azul semana- e vermelho no episódio. Fim de semana lá. Ai, adorei seu vestido que você tava no Stories. Eu gosto da Farm, só que eu sei que no meu dia a É dia muito não é marcante. qualquer roupa da Farm que eu posso empregar, por exemplo, nos eventos do setor condominial, que tem muitos, Sim, né, Lari? com certeza. Então, assim, vamos falar de evento Vamos. presencial? Vamos. Porque no setor condominial você não é muito dessa área, mas você participa muito de eventos, Sim. né? Eventos de empreendedorismo. Dentro do setor condominial, a gente tem os eventos onde as empresas expõem, então são expositores, tem a plenária, as pessoas fazem networking, né? E os síndicos estão muito nesses eventos. E quando você tá assim, vou dar um passo para trás e ficar observando, a gente vê de tudo. É um show. Vamos dar dicas? Vamos. De comportamento e imagem para eventos? Vamos. Me permite só fazer um adendo do que você falou da Farm, porque você falou sobre assertividade. Aham. Olha como é que a Farm ela é assertiva. A Farm é uma marca brasileira, carioca, que transmite muita Leveza. informação dentro da estampa que ela produz. Qual é o objetivo da Farm? Que as pessoas, quando olharem para ela, entendam de onde ela vem. Porque o carioca é o quê? O carioca, ele é alegre, ele é acessível, ele é simpático, ele é multifacetado. Então, olha como é que uma marca bem posicionada, nichada, foi assertiva. Foi o que Sim. você falou. A mesma coisa é a gente, nós somos uma marca também. Então, eu preciso ter essa assertividade. Mas voltando pro evento, a mesma dica, menos é mais. Então, qual é o tipo de evento? É um evento de gala? Isso é importante. Eventos de gala precisam Temos ser... no setor condominial, hein? Eu vi, por isso que eu citei. Temos no setor condominial o Síndico Awards. Awards. A Franco Vieira ganhou. Palmas Muito para a palmas. Franco Vieira. Fomos escolhida a melhor empresa Olha que legal. de reforma, de obras e reforma do setor condominial. Estávamos lindas Estávamos no lindas evento. no evento. Eu estava de gala, pretinho né? básico, Ó. que eu já estava ali. Eu vou subir no palco, então eu vou de preto com brinco E o preto tá na coberto, sua pra eu ficar paleta, bom. então você pode... Eu fiz, isso aí, eu fiz a minha, tem lá a minha paleta de cores maravilhosa que eu fiz com a Karen. Mas é isso, temos evento de gala, mas temos muitos eventos outros. casuais, né? E assim, diferencia, né, Karen? Um evento de condomínio que eu vou de manhã, 8h30 da manhã, e um certeza. evento de condomínio que começa às 8 horas da noite, né? Tem essa questão também. Com certeza. Assim como tem a questão que as pessoas pisam muito nesse calo, que é o casamento. Quando a gente sai ali do profissional síndico e vai para a sociedade. Qual é o maior evento, qual é a maior dificuldade em evento das pessoas? Casamento. E quando a gente vai falar do profissional, evento. As pessoas têm muita dificuldade com evento. Então, evento nada mais é do que a extensão daquele lugar que você trabalha, mas ele não é uma festa de comunidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Igual o evento de final de ano de empresa, o que eu atendo de cliente nesse período que tem muita dificuldade, a minha empresa, vamos supor, a Franco Vieira vai contratar um grupo de pagode para fazer aquele churrasco maravilhoso de final de A ano. gente faz todos os anos. Olha que delícia. Mas isso não quer dizer que você vai de chinelo, de Ou short. que você vai com seu biquinizinho e vai dar um pulão na piscina. Com né, certeza. gente? A piscina é cenográfica. Desculpa, gente. A gente não entra na piscina. As mulheres Não, não vou entram, corrigir. os homens entram. Não, vou corrigir. A piscina é pra criança. E... Os homens entram, as mulheres não entram. Mas por quê?
para que a gente possa ficar mais confortável, porque ali é a extensão do seu trabalho. Festa, evento da empresa é a extensão do trabalho. Esse é um grande calo na sociedade carioca. Não, e aí quer ver, Karen? Esse exemplo é brilhante, porque a gente não tá falando nesse caso só sobre roupa. A gente tá falando daquela galera que perde a mão na bebida, aquela galera que perde a Isso mão vale pro evento de E no gala evento ou outro condominial evento. tem bebida, tá? Sempre tem chopp. Chopp, assim, sempre tem. Às vezes tem um champanhezinho, Sim, dependendo do sim. evento, né? Já tivemos o nosso com champanhe. Mas foi um eventinho de mulheres, bem nichadinho. Não, e as pessoas prestam atenção nisso, Roberta. Sim. Caramba, minha síndica já tá no 5º copo. Meu Deus, ela vai só pra beber? Que isso? Com certeza. Não só se for um evento do condomínio, porque vamos supor, né? Meu condomínio faz muitos eventos. A gente vai ter agora a festa julina. Se a síndica estiver lá, foi o que você falou, ela continua sendo síndica. Os condôminos Muito bom vão isso. prestar atenção se ela está adequada, se ela está bebendo demais, bebendo de menos. Vão querer conversar com ela, porque na cabeça do condômino, ela é síndica. É isso. Vão puxar ela para falar de problemas do condomínio. E ali, desculpa, você é síndica. Ali você Isso aí. não tá na festa da sua família. Você tá num evento empresarial, um evento profissional que é a extensão do seu trabalho. Então, eventos são extensões do nosso trabalho. Continua sendo trabalho. Então, eu também tenho que pensar com essa cabeça. Foi o que você falou. Vou no pretinho porque eu gosto, me sinto bem. Isso é um ponto muito chave. O que eu me sinto bem? Eu me sinto bem de vestido um pouco mais longo, porque me dá um pouco mais de acessibilidade. Então, isso já é um ponto muito importante. E gala ou não gala, se for um evento mais formal, elas têm ali, temos os códigos, né? Gala sempre é longo. Sempre é longo. Então, assim, isso é uma regra de etiqueta. Se você não tá no movimento de gala, se você tá num evento um pouco formal, aí você sobe um pouquinho, dá pra você usar um mid. Curto, jamais. Porque além de ser difícil de você transitar, é mais fácil de você passar por uma saia justa, literalmente. Aparecer alguma coisa que não deveria aparecer. Aí você vai pra aquela balada de madrugada, né, com seus amigos, você guarda ela pra lá. Exatamente, para um outro ambiente. Menina, eu tô aqui pensando o seguinte, a gente tá falando de vestimenta, né? Cara, dá uma dica pros homens. Meia, pelo amor de Deus, meia e sapato. E calça. Ó, vamos lá. Se é sapatênis, a gente não vai botar aquela meia aparecendo. Pelo amor de Deus, aquela meia bege aparecendo. Se for calça jeans, se for calça social. É sapatênis, bota uma meia barquinho ali. No máximo, aquelas meias que nossos avós usavam de alfaiataria, que é mais fina, que é pra isso. Isso é muito importante, gente. Por favor, não Marcelo! Rômulo! Tênis de academia não é tênis de trabalho. O tênis da corrida é da corrida. O tênis do treino é do treino. Você não vai pegar aquele ASICS que você faz lá seu treino, ou o Nike, o que for, e você vai botar na roupa do trabalho. É isso. Homens, não. Coloque um sapatênis. Ah, não gosto de sapatênis. Ah, então coloca um sapato um pouco mais social. A gente já temos tênis que são mais sociais. Ou então você pode ir para um loafer, um mocassim, que é super bonito, super confortável. E hoje, até dando dicas assim, hoje a gente tem marcas com muito mais facilidade para homens. Tem uma marca que eu gosto muito que é a Democrata. A Democrata é fácil de achar. Uma marca que trabalha com qualidade. Não é publi, tá, gente? Mas é uma marca que eu indico para os meus clientes. Porque quando tem dúvida, eu preciso de um sapato social. Estilos. E tem lá muitos são aqueles modelos, estilos, são muitos modelos, padrões. mas não tem erro. Você vai lá, não tem erro. É isso, exatamente. Entendeu? Você exatamente. não tem excesso e também... E é uma marca mais acessível. Eu não vou trabalhar com marcas... vai na Brookfield, que é uma marca mais alto padrão, maravilhosa. Pra mulher, a Brookfield Eu amo dona, também. maravilhosa. Às vezes a pessoa não tem como investir e tá tudo bem. Não é sobre o quanto Você vai algo aplicar. vale de preço. E isso é um problema, né? Porque as pessoas acham... Isso é um ponto que eu vou entrar. As pessoas acham que é sobre marca. E eu acho que talvez isso role muito dentro da parte condominial, dentro da área profissional. Eu vou botar essa bolsa aqui porque ela é de marca. Então, as pessoas vão me respeitar. Não. Eu vou botar esse salto aqui que mostra uma logo. Então, as pessoas vão me respeitar. Eu vou botar um blazer porque o blazer é roupa formal. Então, as pessoas vão me respeitar. Não necessariamente. Vão ter coisas que você vai usar que vai te ajudar. Mas outras vão te atrapalhar. Então, cuidado com aquilo que você utiliza ali fora de contexto. Então, homens, prefiram
o sapatênis. Não quer usar o sapatênis? Usa o mocassim, que é super confortável. Temos aí várias marcas, até Mr. Cat também tem sapatos lindos, super confortáveis, porque que vem de meia muito, pro né? sapato. O síndico anda muito, né, Larissa? Sim, Fala exatamente. aí. Muita coisa o dia inteiro externo, né? E às vezes, né, vamos pensar aí, chega um síndico de tênis de academia, de calça jeans e t-shirt. A pessoa vai olhar e fala assim, é condômino. Nunca vai pensar que é o síndico. Mas por quê? Porque aquela roupa é a roupa que ele vai usar pra ele estar ali na rua com a sua família, pra ele estar ali passeando. Não é a roupa do profissionalismo que ele precisa para aquele trabalho em si. Então, acho que o homem ainda é muito mais fácil. Eu também acho mais fácil o homem. Muito mais fácil. Eu achei É engraçado. mais fácil, mas eles erram, menina. É porque às vezes não tem instrução, Roberta. Ah, lá em casa eu pego pesado. Ó, quer ver uma coisa? Por exemplo, eu nasci num lar em que a minha mãe era muito rígida com isso. Você falou do esmalte? Eu sempre lembro da minha mãe. Karen, unha mal feita, não precisa fazer a unha, mas pelo menos sem estar descascada. E eu falo isso em consultoria. Se você não quer pintar, não tem problema. Você pode usar a unha transparente, vai ficar ótimo. Mas tem a higiene. Mesma coisa pro homem. Meu marido hoje estava lá fazendo a unha. Eu falo pra ele, unha roída, independente do teu lugar de trabalho. Meu marido trabalha com empresas esportivas. As pessoas vão estar olhando. Tu tá assinando contratos de milhões, às vezes, com unha roída. Não, e demonstra, às vezes, uma ansiedade. Não tem como. Né? Então, é legal que a gente faz isso e traz a informação pros nossos maridos, pros nossos irmãos. Eu nasci num lar assim, meu marido tem a minha sogra que sempre foi rígida, mas e quem não tem? Às vezes a pessoa não tem, não aprendeu, não teve acesso à informação. Então, olha, vamos lá, acesso à informação, tá aí, internet tá aí. E pergunta, hoje tem tira vários dúvida. perfis, né, de homens que se vestem, mostrando aí perfis de empresários casuais, que não precisa ser aquela coisa pesada do terno, né? O básico, gente, ó, pra homem eu sempre falo, cinza, grafite, azul marinho, verde militar e preto, acabou. Branco, se dá pra usar branco, porque tem gente que não gosta, que às vezes transpira muito, então não dá pra usar o branco, vai pra um bege. Então vamos lá, não vamos brinca. repetir as cores. Homens, vamos repetir as cores. O Marcelo, sabe o que ele faz? Ele tá na dúvida, ele vai monocromático, entendeu? Só que às vezes, não, mas às vezes ele pega uma paleta de inverno, mistura com uma paleta e não dá. Fica não assim, casa. Não casa as paletas, mas ele entendeu? tem a Roberta. Aí eu fico lá, eu falo assim, se olha no espelho. Tá legal. Você acha que tá legal? Você não tem uma outra ali que de repente vai que ficar casa. mais legal? Ele, é mesmo, eu não tinha percebido. Ele vai lá, pega outra. O que eu falo? O problema do preto pro homem, eu sei porque eu tenho um homem em casa e eu brigo muito, é que o preto desbota. Sim, aí você Então tem uma calça preta com uma blusa preta cinza. Isso, aí tá com aquela sensação de que, relaxado, né? A roupa fica toda estranha. desbotada, estonada. Então, o cinza é legal porque ele tem uma durabilidade de lavagem melhor. O verde militar é a mesma coisa. Ah, não gosto de verde. Azul marinho, gente. Azul marinho é super democrático. Marrom. Antigamente, a gente não via muitas cores marrons pra Hoje homem. Tá muito. Hoje tem muito. E é uma cor muito democrática para o homem, fácil de combinar. Vamos acabar com esse negócio que preto é básico. Preto não é básico. Inclusive, preto é complexo. É complexo. É a cor mais difícil de se combinar e é a cor que menos pertence às paletas. Nós temos 12, só tem 3 paletas que tem preto. Então, o preto ele não é básico, ele não é fácil, muito pelo contrário. Então, para homem, azul marinho, fácil. Grafite, não gosta de grafite, tem aquele cinza mais claro ali que tá perto do bege. Pode usar também um tom de marrom se você gostar, um tom terroso. O preto, se couber ali pra aquele momento, foi o que a Larissa falou, às vezes um evento 8h30 da manhã. Aí chega o cara de terno preto, parece uma funerária. Não tem como, né? A gente tem que ter também essa noção. A mesma coisa que eu falo, gente, é regra. Ninguém ensinou, vamos falar sobre isso agora. Casamento de manhã e casamento à tarde não se usa preto. Preto, ele é reservado pra noite, ele é noturno, porque você tá diante de uma celebração de amor. Então, é um momento de quê? Acessibilidade, um momento de conforto. Então, o preto, ele causa outra sensação, principalmente aqui, no Ocidente. No Oriente, é outra história. Tanto que no Oriente, Índia, as mulheres viúvas usam branco. Sim. Elas não casam de branco, elas casam de cores coloridas. Então, a gente tem que saber onde a gente está pisando. Então, vamos evitar as cores muito escuras e extremas. Num evento, às vezes, um café da manhã das síndicas, uma conferência, que deve ter muitos eventos nesse sentido. Toda semana. Um evento bem formal, em que vai ter uma palestra, uma pessoa muito bacana vai falar. Não mexe no telefone, preste atenção no que a pessoa está falando. Tira dali o máximo de proveito. Eu adoro um livro, já que a gente falou de livro, que é O Poder do Agora. Ah, eu adoro.
É o estoicismo, né? É pegar o momento presente e tirar dali tudo que eu posso tirar de melhor. Às vezes você não vai se conectar tanto com a pessoa, mas o que você pode aprender com aquilo, já que você tá ali naquele lugar? Então, tenta usar uma corzinha mais clara, não ir toda de preto. Ah, mas eu amo preto, minha cor favorita. Tudo bem, mas vamos tentar explorar outras coisas. A calça é muito bom, porque a calça te dá um pouco mais de mobilidade. A gente tem esse prazer de poder usar calça. Alguns anos atrás, a mulher não podia usar calça. Não podia entrar no fórum de calça. Tinha que ser taillé. Eu peguei essa época, tá? Exatamente. Isso, né, acaba colocando na mesa a idade da pessoa. E o tempo passa muito rápido. Você sabia que o nosso tempo tá acabando? Olha. O nosso pode. Mas olha, hoje foi Maravilhoso, rico. né? Hoje a gente deu Muita Muita né? dica. E não foi só imagem, gente. Olha só quanto conteúdo que a gente trouxe para falar de comportamento, de imagem, de comunicação assertiva e intencional. Amei, Karen. Ai, Eu que acho que bom. você pode voltar aqui mais vezes. Com certeza. Nos nossos eventos, quando a gente tiver lá o Franco Conecta, eu vou te convidar. Vai ser um prazer. Que aí você já começa a se ambientar, porque você já foi num evento nosso, o Foi Franco super legal. Conecta Mulher. Mas assim, era o Clube da Luluzinha, né? Quando a gente junta todo mundo, É uma outra vibe. que é muito legal também. Sim. Então eu quero te levar num evento da Franco, Vai no ser um Franco prazer. Conecta, no próximo, que vai ser em setembro. E a gente- Karen. Pode falar. Não, fala, vai. Não, eu ia falar que a gente falou de imagem e as pessoas às vezes confundem com estilo. Isso é outra coisa, Outra gente. coisa. Depois a gente fala sobre esse assunto. Tem muito assunto pra falar sobre Muito, isso, né? muito. Mas eu ia falar agora para você deixar aí uma dica importantíssima agora voltados para os síndicos. O que a gente pode fazer para ser mais assertivo numa assembleia de condomínio? O que a gente pode fazer aí? De imagem. De imagem. Eu acho que pensar assim, duas coisas. Quem eu sou e aquilo que eu quero passar. Então, quem eu sou? Eu preciso que a minha imagem esteja dentro daquilo. Então, foi o que você falou. Se é uma reunião muito importante, uma assembleia, eu vou ser votada para permanecer ou para entrar naquele lugar, eu vou me prender a essa situação e utilizar aquilo a meu favor. Então, use roupas que vão refletir isso. Aí talvez seja legal, sim, entrar com terno, entrar pros homens, né? Para as mulheres entrar com blazer, entrar com uma saia um pouco mais midi, mais longa, ou uma calça de alfaiataria. A alfaiataria ajuda muito na autoridade, porque é uma peça mais recortada, que foi feita para esse momento mais formal. E o outro é pensar que estamos lidando com pessoas, e pessoas se conectam com pessoas. Então, seja gentil, tenha um pouquinho de paciência, o óbvio precisa ser dito, como você falou. Às vezes a pessoa realmente não entendeu, às vezes ela tá num momento ruim. Eu adorei isso, você é telhado, você não Você é é pedra. telhado, você não é pedra. Então, você é o caminho que leva a algum lugar. Eu lembro que na época que eu tava fazendo a OAB, eu tinha uma professora maravilhosa, e eu levei pra minha vida essa frase. Nós temos dois tipos de pessoa, as pessoas que são vidro e as pessoas que são água. Quando o vidro ele é quebrado, ele estilhaça, ou seja, o pavio dessa pessoa ele é curto, ela quebra. Quando nós temos uma pedrinha batendo no vidro, é muito difícil com que ele não quebre, ele vai quebrar. Agora, quando a pedrinha ela é jogada na água, muitas vezes ela vai levar Ou pelo ela caminho. quica, né? Ela vai quicando até... Então, a gente tem que ser como a água, que flui. Que começa ali a se adaptar, porque isso é um privilégio do ser humano. E não como o vidro, que se estilhaça com qualquer coisa. E acaba ali. Olha, Exatamente. Aprendizado, hein? Isso E- foi profundo, hein? Adorei. E Karen, se a nossa audiência quiser te encontrar, quiser continuar esse trabalho mais intencional e mais pessoal com você, como é que a gente acha? Meu Instagram é Karen Ferreira Styling, tô lá com as consultorias de imagem, a minha empresa trabalha com consultoria de imagem, consultoria de estilo também, que é uma outra coisa. Trabalhamos com empresa corporativa e também pessoa física. Vai ser um Que prazer delícia, conhecer né? vocês. É isso, foi maravilhoso. Eu conheci, inclusive, a Karen num trabalho... Verdade. Né, na Multiplan. Eu sou Multiplan. cliente Multiplan. E a gente fez um trabalho juntas. E Muito aí, legal. já é, eu acho que é a terceira vez que a gente tá juntas. É verdade. Também, né? Além... Em trabalho também. Em trabalho. Isso Então, é assim, ótimo. as conexões são muito importantes. E muito de conexão tem isso, né? De você se ver um pouquinho no outro também. Com certeza. É, a forma que você se comunica, a forma com que você se relaciona. É porque a gente se inspira o tempo todo. Exatamente.
E assim, eu quero te agradecer muito por você estar aqui mais uma vez falando Eu que para nossa agradeço, audiência. é um prazer. Roberta é uma querida, eu falo pra ela. Maravilhosa. E Larissa, que eu conheci depois também. Lara Que eu conheci é- através da Roberta. Lara é perfeita. Ai, É minha meu garota Deus. prodígio. Eu não falei isso hoje, Não né? falou. Mas a é Lari, tempo. A Lari é a garota prodígio do mercado condominial, Olha. gente. A minha garota prodígio É o meu slogan, né? é o slogan dela. É sua liderada que tá crescendo e Minha desenvolvendo com liderada você. não, minha filha. Ela me lidera já. Olha, mas isso é ser líder, liderar e ser liderada. Ela me lidera. Eu tô totalmente por ela aqui. Maravilhosas. Mas enfim, é isso. Muito obrigada por nada. você estar aqui. Foi maravilhoso, Foi, né, Lari? Foi e continuará sendo. Então, mais uma vez, a gente conta com vocês para se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos. É isso né? aí. Quem vai finalizar hoje o podcast é você. Eu vou finalizar dando beijo, gente. Ó. Beijos! Saudades. Tchau, tchau. Tchau, gente.